Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com o Brasil Debate, com Fernando Mauro. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um CBD, o Com Brasil Debate especial, em que nós recebemos um convidado que veio do Rio de Janeiro para participar da TV Comunitária Nacional e que tem uma vasta experiência na vida pública e política do nosso país. Foi deputado constituinte, hoje é presidente nacional do PTB. É ele, Vivaldo Barbosa. É um prazer recebê-lo nos estúdios da Com Brasil TV. Prazer é meu, Fernando, estar aqui conversando com você. A TV comunitária é um acontecimento na política brasileira, na comunicação brasileira nos últimos tempos. E você realmente é um jornalista de uma categoria realmente que me deixa muito contente de estar conversando aqui com você. E eu fico muito feliz em saber que você tem a proximidade com a nossa TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, através da sua pessoa, ao nosso querido Moisés Querniquiaro Correia, que já foi nosso secretário-geral na ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Né? Sempre estamos aí abertos e dispostos a um diálogo, né? Eu acho que a gente pode ter as nossas diferenças, mas a gente tem que entender uma frase de Karl Marx que dizia assim: os inimigos são os outros, né? Entre nós não podemos ter essas, nós não podemos nem nos dar ao direito, né, de ter às vezes essas nossas rusgas que sejam maiores do que as nossas lutas coletivas, né? Eu sei que você... Ainda mais vocês que desempenham um papel, tanto aqui quanto no Rio, extraordinário na comunicação, né? A comunicação brasileira, essa imensa dificuldade, algo até opressivo em função dos donos, das direções. Da grande mídia, né? Mídia tradicional, né? Então vocês furaram nisso aí, uma expectativa, uma esperança de muita gente que acompanha vocês querer ver algo diferente e mais correto. É importante para o Brasil, né? Eu faço aqui uma observação de um belo trabalho que tem feito o jornalista Beto Almeida. Com o Soriano, o próprio Moisés e o Paulo Miranda, que também é nosso dirigente na Associação Brasileira de Canais Comunitários, também participam, né, desse processo. E a gente vê lá, acho que tem um programa, acho que é o Terceiro do Amanhã, que é um programa muito bem feito, né? Vez outra a gente passa aqui na TV Comunitária Nacional, quando eles mandam pra gente algum tema importante, que eles querem dar algum destaque. Mas a gente sabe da luta dos nossos companheiros do Rio de Janeiro, não é fácil, né? Tocar a televisão, tocar com todas as questões aí que estão envolvidas, como custeio. Ainda não tem uma política pública no Brasil para você ter o custeio das TVs públicas, a não ser as TVs oficiais, que aí entra no orçamento do Estado, né, do município, da União, dos parlamentos, aí você tem algum recurso. Mas na TV comunitária, na TV universitária, é muito difícil você ter essa questão orçamentária. A gente defende, até te contando aqui, contando para o telespectador que nos acompanha, um projeto que já foi aprovado em 2008, quando Lula era presidente, chamado CFRP, que é Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública. E esse projeto aprovado em 2008 até hoje, nós estamos em 2024, não foi regulamentado. Agora, deputado, eu queria que você dividisse conosco e com o telespectador que nos acompanha em todo o Brasil um pouquinho da sua experiência como deputado constituinte, que eu acho que foi um dos grandes momentos da nação, né? O seu reencontro com as liberdades, o seu reencontro como uma nação soberana, democrática. E ali teve todo um processo que passou pela Constituinte. Queria que o senhor nos contasse, naquela época, o senhor era filiado ao PDT, de Leonel Brizola. Queria que o senhor nos contasse como é que era aquele bloco, vocês agiam em bloco, tinha
Como é que eram os grupos? Foi naquela época que surgiu também o grupo do Centrão. Conta pra gente um pouco, contextualiza pra gente um pouco da Constituinte de 88. Olha, toda a Constituição é uma virada de página da história, né? Finda-se um ciclo e inicia-se um outro ciclo. Ali era o ciclo da redemocratização, findando o regime militar e o Brasil preparando para a redemocratização. Então a Constituinte ali foi um momento muito especial, né? E isso toca em tudo, especialmente na população, que a população participou muito ativamente. O que realmente aparecia de gente no convencional, levando coisas, cartas, ou quando a gente ia nos nossos estados, cidades, a quantidade de gente que nos procurava para conversar, receber ideias, atender a pedidos, ofertar contribuições. dar contribuições. A participação popular na Constituinte deu um empurrão grande na Constituição brasileira. Foi um momento... Tinha cartinha que o pessoal pegava a folha de papel do caderninho, escrevia à mão, mandava, e vocês recepcionavam isso. Isso, e quando as que podiam chegar lá para participar de comissões, as comissões sempre cheias, né, para o debate, sempre cheias para o debate. Então, aquele momento constituinte, um momento especial até na cabeça do povo brasileiro. E teve também, dentro da televisão, um espaço de 5 minutos de todas as televisões, como se fosse uma coisa hora do Brasil, um momento constituinte, em que a Constituinte também se comunicava com o povo. E o povo ficava alerta naquilo ali. Aquilo que acontecia, que estava sendo aprovado e debatido, era colocado também à disposição para as pessoas interagirem. Exatamente, inclusive com pessoas com correntes diferentes, defendendo uma ideia ou defendendo outra. Me lembro Amaral Neto defendendo a pena de morte, então nós todos contra ali, era um debate. Então também atingiu o povo brasileiro. O povo brasileiro acompanhou isso de perto, né? Isso realmente acontece em todos os momentos de Constituição, que é uma página que se vira, né? E isso aí impregnou todas as correntes. Nos preparamos, nos reunimos mais, né, com muita frequência, procuramos fazer coisas em conjunto, né, de maneira aí para ter mais chance, ter mais força, mas eu registro também que essa questão, né, desse novo momento atingiu até o lado conservador. O lado conservador brasileiro teve atitudes lá realmente bem razoáveis. Republicanas. Eu registro um pouco mais, sabe? Eu tenho um certo respeito pelo conservadorismo lúcido brasileiro, que ajudou a fazer a unidade nacional no século XIX, no tempo do Império. Fez a República, ajudou a abolição da escravatura com Joaquim Nabuco. Depois ajudou a compor, fazer a Revolução de 30, que assumiu um caminho mais para a esquerda. Mas é uma obra do conservadorismo lúcido, né, que não são todos os momentos que acontecem. Hoje, por exemplo, o conservadorismo no Brasil está numa posição realmente muito crítica, muito delicada, né? Não está sabendo se impor, está sendo dominada por um reacionarismo, um fascismo que está impregnando boas partes do mundo, e o velho fascismo sempre presente em muitos momentos da história da humanidade, né? Então, o conservadorismo brasileiro hoje está submisso. É uma pena, é um dos defeitos, um dos problemas da vida brasileira, da política brasileira hoje. Na Constituinte, nós tivemos coisas em comum admiráveis. E eu digo a você, embora fôssemos minoria, nós éramos 120 deputados constituintes por aí, mais ou menos, um pouco para lá, um pouco para cá, né? E como dialogamos? 120 desse campo mais progressista, você diz aí. Mais progressista, né? Que era o PDT, que era uma bancada muito importante, muito expressiva na Constituinte. O PT estava lá, era o PSB estava lá, então os partidos... PCdoB, PCB, os partidos comunistas lá, e gente do MDB nacionalista, também de esquerda,
né, que somava... De quantos deputados da época? Hoje são 550. Eram 513 deputados na época. Né? O PMDB... Ainda são 513, né? O Gaeta, que pode nos ajudar ali, que está dando assessoria política aqui. Não, eram os mesmos 513 da época ainda. Eram os 513. E, ao mesmo tempo, você tinha figuras, né, figuras que não eram no campo conservador, em estrito senso, no campo também, em muitos momentos, progressistas, como Ulisses Guimarães, como Mário Covas, né, que ajudaram também a empurrar, a criar esse ambiente. Né? Sim. O fato é que, no conjunto, a Constituição saiu mais nossa do que deles. Mais harmônica. Mais harmônica e mais para o nosso campo. Tá. Mais progressista. Mais progressista, mais nacionalista. Mais um consenso. Mais de consenso. Até quem era, vamos chamar assim, nessa vertente, nesse viés mais conservador, entendeu que o Brasil virava a página e precisava de uma autonomia, autodeterminação dos povos, de uma inclusão internacional e uma postura nacional que protegia os seus. Sim. E aí nasceu aquela que foi chamada de Constituição Cidadã. É isso aí. É isso. Naquele momento, realmente, o que tem que se registrar é que o conservadorismo brasileiro dê um exemplo nesse voltou caso. A viver alguns momentos lúcidos na nossa história. Sim. E sempre ajudou a avançar o Brasil, o conservadorismo lúcido. Aí você tinha a esquerda, você deu exemplo dos países, desse grupo de partidos de esquerda que somavam cerca de 120 parlamentares. E aí você tinha alguns que transitavam entre um universo e o outro que eram chamados de centrão. Como é que surgiu o centrão? Que hoje está até hoje está aí, né? O centrão, né? Novos atores, mas a história centrão, não é o mesmo. Porque naquela época o centrão, que era o conservadorismo, ele tinha atitudes lúcidas. É claro, tinha uns mais radicais lá. Mas ele podia votar tanto com a esquerda como com a direita. Sim, fizemos acordos. Tá. E fizemos acordo, votamos juntos em tantas questões pelos acordos que fizemos, acordo em volta da mesa, lá presidido pelo Mário Covas. Acordos republicanos em torno da mesa. Em torno da mesa, o Mário Covas teve um papel extraordinário nisso, de procurar essa conciliação, né, nisso aí. Então votamos muitas questões, a gente ia fazer acordo e ia votar todo mundo junto lá no plenário. Certo. Né? Então, o centrão foi feito ali porque nós estávamos avançando muito na Constituição. Nas comissões, essa pressão popular, essa participação popular, nós estávamos avançando muito. E quando chegou, assim, já no meio dos trabalhos, mesmo para começar o processo de decisão, aí eles organizaram o centrão para juntar o pessoal dele para tentar barrar os avanços nossos que estavam progressivos. Que era o Roberto Cardoso Alves, o líder. Roberto Cardoso Alves. Né? Ele que meio que foi o ideólogo, teve um grupo grande, Zé Bonifácio de Andrada, lá de Minas. PDS. Era do PDS na época, o baiano, acabei de mencionar o nome dele para você há pouco, o Zé Lourenço. Zé Lourenço, português. Que eram os mais assim, ativos, em função de ser mais ativo, às vezes, algum conflito, mas esse centrão, realmente, né, ele reproduziu esse conservadorismo brasileiro tradicional, que eu chamo de lúcido, exceto algumas coisas, né, Roberto Campos estava lá dentro, exceto algumas coisas, né, que não representavam tudo isso aí. Agora a frase... Estou dizendo isso, porque o centrão de hoje... Não é muito isso. Diferente. Então, mas a pergunta, antes de eu chegar no centrão de hoje, a frase da época que marcou o centrão foi: dando que se recebe, né? Que o Roberto Cardoso Alves ele citava, acho que Santo Inácio de Loyola. São Francisco. São Francisco, então, perdão. Estou errando até o santo aí. Eu não poderia, estudei em colégio jesuíta. Eu já puxei para Santo Inácio, né? Mas é São Francisco. Vamos dar abraço para o Papa, né? Aí ele usava a frase: São Francisco já dando que se recebe.
E isso foi motivo de, às vezes, de chacota, porque falou, pô, os caras estão negociando, não se recebe, isso é acordos espúrios e tal. Mas naquele momento não era o espírito, pelo que você está me contando, né? Não era o espírito diferentemente de hoje, que hoje não se fala de dano que se recebe, tem mais do que quando se falava, é isso, mais ou menos? Hoje se recebe mais. Ah, se recebe mais. Hoje se recebe muito mais, né? As temáticas de hoje não era uma temática aceita pelo Central. Ninguém nunca cogitou de colocar tantas coisas aí que estão sendo debatidas aí por esse grupo aí conservador do Centrão hoje, com alguns matizes fascistas aí tradicionais. Tá? Então, nem entrava na pauta. Não entrava. Isso aí não foi marca deles, não reivindicação deles, não. A gente, eles queriam defender a propriedade, né, função social da propriedade. A gente vai negociando, vai acertando os ponteiros, né? E eles tinham abertura para isso. O Brasil, ao longo da história, teve isso aí, essa vantagem, por isso o país ficou unido, ficou esse imenso território, né? O país, enfim, se apossou de algumas riquezas fundamentais do país, o país caminhou no sentido da soberania, né, junto com o grosso da nação brasileira. Setores progressistas, tudo com certo conservadorismo, que eu chamo de conservadorismo lúcido. Agora, deputado, você, naturalmente, por ter sido constituinte do PDT do Rio de Janeiro, deve ter convivido com o Leonel Brizola. Bastante. Chegou até a ser secretário? Secretário de Justiça. No governo? No governo. Eu queria que você nos contasse alguns dos bastidores. Eu sei que é muito difícil, mas na qualidade de jornalista eu sou obrigado a perguntar. Se não quiser falar, só fica à vontade. Mas contar pra gente algumas... porque o Brizola, ele faz parte daquela antiga categoria de políticos que eram os políticos populares, que o pessoal gostava, que citavam até nas anedotas e que eram, vamos chamar assim, personagens. Então você tinha o Paulo Maluf, você tinha o próprio Leonel Brizola, você tinha o Jânio Quadros, você tinha... e eram, então, personagens. Então a gente gostava de acompanhar tudo isso, né? Queria que você contasse pra gente um pouco de bastidores daquilo que o senhor viveu com ele em Palácio. É possível? Não tem problema nenhum. Só lembrar das coisas aí, não tem problema nenhum, porque o Brizola, além disso, era um homem de humor, né? Era um homem de firmeza, mas era humor. Ele colocava realmente humor na política, tantas coisas engraçadas que ele via e coisas que penetravam, né? Pela sabedoria política dele, pela competência política dele, fazer uma coisa... Tinha as tiradas engraçadas dele. Realmente mais agradáveis, né, aos ouvidos. O senhor pode nos contar alguma dessas que o senhor presenciou no Palácio, enfim, estando com ele, em que ele, eventualmente, o senhor assistiu alguma cena dele falando alguma coisa que depois o senhor deu risada e falou, puxa, mas isso foi muito engraçado. Só para a gente relembrar um pouco da figura aí do Leonel Brizola. O Brizola, quando foi expulso do Uruguai, ele foi para os Estados Unidos, e quem o acolheu lá foi o presidente Jimmy Carter. Então ele tinha um reconhecimento disso extraordinário, né? E o Jimmy Carter veio visitar o Brasil, ele e a dona Rosalina, né? Que Brizola é governador. Então o Brizola o cercou realmente de toda a atenção, de todo o carinho, foi para todo lado com ele. Na hora... Isso já na época do regime militar? Não, o Brizola é governador já. Ele foi expulso do Uruguai durante o regime militar. Então, foi para os Estados Unidos, né? Foi acolhido lá. Depois ele retornou, anistia, foi eleito governador em 82. Perfeito. O Carter deve ter vindo em 84 por aí. Tá? Que o Carter também foi presidente dos Estados Unidos nesse período. Nesse período. Nesse período aí. Ele já era ex-presidente quando veio ao Brasil. Ok. Então, o Brizola procurou cercá-lo aí de todo o carinho, toda a atenção e tal. Na hora de ir embora, de sair do hotel, eu estava mais ou menos servindo de intérprete com o Brizola, acompanhando ele dentro do carro e tal. O Brizola pede para pedir ao Carter se ele aceitava dar uma passadinha na casa dele, que era caminho para o aeroporto e tal. Aceitou o Carter, ok e tal. E lá, o Brizola, como não tinha telefone celular, ele não avisou a dona Neuza
que ia levar o Carter e a Rosalino lá. Ele subiu no elevador dos fundos, eu subi na frente, e o Carter chegou lá, começou a ver fotografias, fui assim, explicar para ele, Getúlio, essa coisa toda. Quando sai, né, do quarto, assim, o Brizola mais ou menos carregando a dona Neuza, porque ela estava no banho, saiu de roupão e de toalha na cabeça para cumprimentar realmente o Jimmy Carter e a dona Rosalino. Mas ela saiu, a dona Neuza era muito bonita, saiu com um sorriso, uma alegria, uma felicidade extraordinária para poder cumprimentar o casal. São bastidores. Pouca gente sabe desse trajeto do Jimmy Carter até o aeroporto, dando uma paradinha ali na casa, na residência do Brizola, e pegando a esposa dele de calça curta, no caso de roupão laranja, a toalha na cabeça, como as mulheres fazem. Só o Brizola faria uma coisa dessa. Só o Brizola. Isso é Brizola. Interessantíssimo. Porque ele, ao mesmo tempo, ele queria expressar que eles conhecessem a esposa dele, e qualquer que fosse a circunstância, ele queria mostrar a esposa dele aos dois. Sim. Né, porque ele, naquelas circunstâncias. Não importava se você queria conhecer. Não tinha celular para você avisar. Você, ok, saiu do carro e foi. Frente, né? Agora, uma coisa também interessante foi que ele, quando concorreu, ganhou a seleção, foi de 82, eu acho, Isso. no Rio de Janeiro. Ele concorreu contra tudo e contra todos. Inclusive, a maior emissora do Brasil fica no Rio, que é a Rede Globo. Não era muito favorável a ele, nos seus noticiários, enfim, na sua parte editorial. E ele falou, vamos para cima e tudo mais e tal. Ganhou a eleição. Ainda estava lá. Ainda estava lá e ele ganhou a eleição. O SMI estava lá atuante. Né? E você, como secretário de Justiça, acabava também tendo que conversar com esses órgãos todos, a segurança pública e tudo mais. Né? Só para acrescentar, todos os partidos comunistas contra ele, exceto o Luiz Carlos Prestes, que o apoiou, o resto, todos os grupos comunistas contra ele. Contra ele também. Então ele, vamos dizer, ele enfrentou todo mundo mesmo aí. Né? Mas realmente é isso. Na época. E depois ele acabou se reconciliando, por exemplo, com esses grupos mais à esquerda. Quando estava no governo, ele acabou dialogando e tal. Teve muito diálogo e tal, muita coisa em comum. Né? Mas, enfim. Ele tentou conciliar. Se separar. Eles procuraram na época se separar. Justificavam. Não, o Brizola é melhor não ser eleito agora para não acirrar os militares, não sei o que tal. Essa era uma justificativa aí. Mas o Brizola era aquela figura. Fenômeno, né? Era um fenômeno, era o destino dele, era o tempo dele. Ele tinha aquele conhecimento, né, que a política exige do político, saber o seu tempo, e foi o seu papel. único político que foi governador em 2 estados, né? No Rio Grande do Sul e depois no Rio de Janeiro. 2 vezes no Rio de Janeiro. Né? Foi governador 3 vezes, uma lá e 2 aqui. Muito interessante. E agora eu queria também, Ivaldo, que você nos falasse desse novo momento em que você está à frente do PTB. Aí o pessoal perguntou, então o Roberto Jefferson está voltando, que o PTB está aí e tal. E aí me apresentaram você, que é egresso do PDT, do brizolismo, vamos chamar assim, à frente do PTB. Queria que você nos explicasse um pouco disso, contasse para o telespectador sobre esse renascimento do PTB. O PTB, né, ele surgiu já em 1945, sob a grande liderança de Getúlio Vargas, mas também com grande participação dos jovens na época, João Goulart e Leonel Brizola. Roberto Pasqualino era grande referência também. Então nasceu realmente um partido ali que era fruto daquele ambiente da Revolução de 30, que tinha feito Código de Águas, Código de Mineração, com a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, e tinha feito a legislação trabalhista e a Previdência Social. Né? Então, aquilo ali, aos trancos e barrancos,
idas e vindas, tal, mas falou que é inspirada no fascismo por causa da Carta de Lavoro dos italianos. Aí eu me pergunto o seguinte: tá bom, se não fosse baseado nos fascistas na Carta de Lavoro italiano, então podia ficar sem previdência, sem direito trabalhista e tudo bem. Equívoco. Isso é um grande equívoco. Não, mas não dizem isso? É um grande equívoco isso, não tem nada a ver, porque a consolidação da CLT é a consolidação de um processo eleitoral que consolidou. A legislação trabalhista no Brasil começou em 31, uma após outra, desembocou na CLT. Tá. Desembocou. A única questão que você pode ter comparação é a estrutura sindical. O resto foi tudo produto, porque aquilo ali foi produto do Brasil. Né? O salário mínimo que aconteceu ali, a justiça trabalhista que aconteceu, implantada ali, foi tudo produto do Brasil. E nesse caldo surgiu posteriormente o PTB em 45. O PTB surgiu para dar expressão política, partidária a tudo isso aí. E conteúdo político e ideológico. Porque tudo isso aí é o trabalhismo. Por isso ele surgiu com esse nome, é o trabalhismo. Para dar à política brasileira um conteúdo político e ideológico. Para não deixar realmente o vazio dominar. Né? Isso foi um êxito muito grande. Você veja que nunca perderam uma eleição. O Getúlio, derrubado em 45, volta em 51. Indicou Dutra para ser como candidato dele. Dutra foi eleito. Depois Dutra assumiu outros caminhos, mas foi eleito com o voto do Getúlio e dos trabalhistas. PTB votou no Getúlio. Depois o Getúlio volta em 50, votou com o candidato do PTB. Ganhou a eleição. Depois, o Getúlio fizeram aquelas coisas todas, foi ao suicídio, mas talvez por isso mesmo, com o suicídio dele, no ano seguinte elege Juscelino Kubitschek e João Goulart. Pelo PTB. Juscelino, PSD, João Goulart, PTB. O vice, o João Goulart pelo PTB. Foi eleito vice. Que era separada a eleição, né? Presidente numa eleição e o vice na outra. Ganhou a eleição. Né? E tudo se não viesse. Depois vem a eleição do Jânio Quadros. PTB também? O Jânio Quadros foi eleito deputado pelo PTB do Paraná. Quando ele era governador aqui. Sim. Depois ele saiu candidato pelo PDC, PDC, e com apoio da UDN. Mas o Jânio Quadros era aquela figura. Mas para presidente ele foi. Mas para presidente ele foi eleito pelo PTB ou não? Não. Aí foi eleito, aí o PTB Nacional indicou o João Goulart como vice. Mas fez o vice também, então ganhou a eleição de vice. O João não ganhou a eleição. Então vocês estavam bem de voto, hein? Aí veio o período militar, 64 ou 85? Olha, se não desse o golpe, ia ser Juscelino e PTB novamente. Que o Juscelino queria voltar. Porque ali o trabalhismo produziu o melhor da política brasileira. E realmente ficou uma coisa que foi adotada pelo povo brasileiro, porque o trabalhismo é genuinamente brasileiro. Tem inspiração no socialismo europeu, mas o socialismo europeu é socialismo europeu. Tem inspiração das diversas correntes. Socialismo europeu de diversas matizes, diversas correntes. Nos inspiram muito. Mas somos produto daqui, porque aqui também há uma origem africana, né, que impregnou a alma do povo brasileiro, nossos irmãos negros. A nossa descendência aí, indígena, que a comunhão indígena, a visão na tribo indígena, nos guaranis, em todos os lugares, aquilo cresceu um sentimento de comunidade. O sentimento de comunidade no povo indígena é muito forte. Isso transmitiu também, né, para a política. E nós queremos exatamente isso, que ele seja um pensamento político e não apenas uma organização partidária. Quando chega o período militar de 64 a 85, você tem o bipartidarismo, MDB e Arena. Só. Quando você tem a volta do pluripartidarismo, ainda sob o presidente João Batista Figueiredo, aí voltam a se aglutinar os grupos em forma de partidos. Então o PMDB, que já existia, continuou, surge o PT, surge os partidos comunistas, voltam o PCB e o PCdoB. É nesse contexto que retorna o PTB
as disputas eleitorais brasileiras? É isso aí. O Brizola veio do exílio, e no exílio ainda, especialmente no período em que ele ficou em Nova York, 2 anos esperando a anistia, ele volta com o projeto de PTB. Não era de PDT o projeto dele, era PTB, originalmente. PTB, ele volta, procura reunir os exilados, né, país afora. Você veja a personalidade política do Brizola. Ele ficou 13 anos confinado no Uruguai. Né? E todas as grandes figuras da política brasileira ficaram na Europa, outros lugares, México, etc., com grande liberdade de movimento e tal. O Brizola, 13 anos confinado lá. O Brizola passa 2 anos no Uruguai, aí sim, ter a liberdade. Ele fez uma movimentação política nesses 2 anos que nenhum outro exilado fez. Ele foi para a Europa, entrou no Internacional Socialista, foi para os diversos congressos, foi encontrar Miguel Arraes na Argélia, foi encontrar todo mundo, encontrou Almir Afonso, também estava exilada, ele encontrou Valdir Pires, ele foi encontrar todos os políticos brasileiros para levar a ideia de todos se unirem em torno do PTB, que era a herança política que o Brasil tinha melhor anteriormente lá. Então ele fez uma movimentação muito grande. Chegou ao Brasil com o projeto PTB, chamou o pessoal, vamos acompanhar, fazer o projeto PTB, e o PT tinha um projeto deles também. Que é de 79, se não me engano, né? O MDB resistiu e não embarcou todo o nosso projeto do PTB. O MDB quis continuar MDB, mas o Brizola, ok, não vamos no PTB. Foi quando teve a questão judicial com a Ivete Vargas. É isso que eu queria que você explicasse para o telespectador, porque esse é um dos capítulos da história político-partidária que mais marcaram a época. Então eu queria que você explicasse isso, que era a carta partidária, vamos chamar assim, né? A autorização de você gerir um nome e um partido, uma estrutura partidária no país. Ele tinha organizado isso politicamente, mas administrativamente, quem era a dona da autorização era... Não, ele organizou. Organizou, ok. Administrativamente, preparou tudo, com advogados e tal. Fez até, né, ele... O congresso do partido. Como fez congresso, fez tudo. Como estava marcada a data da você poder entrar com pedido de registro, marcaram a data no TSE, o Brizola organizou uma fila, 2, 3 dias de fila de gente, um atrás do outro, na frente dele. Para filiar. Para poder sair na frente. Não teve nada, não tem ninguém na frente dele, porque já estava em disputa para registrar o partido. Porque já estava em disputa com a Ivete Vargas, que era a filha do Getúlio. Sobrinha neta. Sobrinha neta. Detalhe, a Ivete Vargas, que era sobrinha dele, sobrinha neta, ela também tinha alguma legitimidade. Porque, afinal de contas, o seu tio-avô tinha sido presidente da República, era do PTB, mas era uma legitimidade por, vamos chamar assim, por parentesco, não político-partidária. Não no sentido de aglutinar lideranças. E o Brizola aglutinou essas lideranças. Com prestígio internacional. É isso que eu estou tentando entender, junto com o telespectador. Aí, então, vamos lá. Aí, estava ele lá com a pastinha, vou assim, embaixo do braço, vou registrar no Tribunal Superior Eleitoral. E ela foi antes, chegou antes? Há muitas versões disso aí. Então. Mas quero ouvir a sua. A versão, o que é correto, é que enquanto o pessoal estava na fila, estava na pastinha, lá, diz, na fila, surgiu dentro do TSE um número de registro dela. Ou seja, poderia ter entregue até antes de abrirem as portas no dia anterior. Antes foi, com certeza, porque o pessoal estava na fila. A jornalística é que foi a questão do Golbery Couto Silva. Que ele teria dito... Fenômeno, porque essa questão todo mundo fala, o Golbery que fez. Ou seja, era melhor ficar com alguém que ele pudesse ter alguma relação, alguma ascensão, do que ficar com o Brizola, que era um ex-exilado, que, portanto, ascensão nenhuma ele teria sobre o Brizola. É isso, mais ou menos? Isso aí. O Brizola, com a força dele, a história dele, com a tradição do PTB, seria uma outra força política. Teria uma outra dimensão, que eles quiseram evitar. E aí o que aconteceu? Aí ele falou, bom, então vamos criar o PDT? Isso. Nessa mesma época. Barraram ali. Que era Partido Democrático Trabalhista. Partido Democrático Trabalhista. Que era exatamente para fazer uma frente ao PTB. Nesse dia,
episódio é muito interessante nesse dia, porque ele reúne todo mundo lá, olha, aconteceu isso, nós não somos mais essa sigla PTB, rasgou a sigla PTB, caiu em lágrimas. Poxa, Caiu em lágrimas, derramou-se. Né? E aí, o Carlos Drummond de Andrade fez um poeminha dizendo: eu vi um homem chorar por 3 letras do alfabeto. PTB. olha isso. E nunca andaram muito juntos, nem o PDT com o PTB de então. Porque aquele PTB pós-período militar era um PTB janista, não era isso? Era um PTB... o que não era dos maiores defeitos, não. Não, eu digo, mas não eram os mesmos nomes, eu quero dizer. Né? Era um PTB, tinha o Eugênio Quadros, tinha outras forças, vamos dizer, o Gaston Henrique, o Arnaldo Faria de Sá, que não eram talvez as mesmas forças com o mesmo núcleo de ideias centrais que tinha o PDT. Tinha as diferenças. Tinha diferenças, inclusive, com algum apoio ainda ao regime militar. O resto do regime militar recebeu muito voto deles lá. Teve na época onde... O PTB era tido como um partido, nunca foi um partido de centro-esquerda, sempre foi um partido de direita naquele período. Até o Roberto Jefferson, Isso sempre foi chamado de um partido de direita. Isso. Né? Essa sua natureza. E aí, então, a gente pode dizer que teve essa grande cisma, de um lado o PTB, do outro lado o PDT. E aí, com a morte do Brizola, também o PDT foi até veio a morte do Brizola, mas ele já tinha politicamente sido um pouco diminuído. O Brizola já estava mais enfraquecido politicamente quando ele morreu. Né? Em consequência, o partido estava mais enfraquecido o PDT. Com a morte do Brizola, os grupos que assumiram dentro do PTB, do PDT, realmente descaminharam com o partido. Descaminharam. As figuras reconhecidas, tradicionais do PDT, todas jogadas para fora. Não apenas eu, não. Todas jogadas para fora. Né? Até netos do Brizola. Né? Até o filho do João Goulart, João Vicente, família. Foram saídos do PDT. Do PDT. Então deixa eu fazer uma pergunta. Hoje o presidente nacional do PDT é o Lupe, que é ministro do presidente Lula. Como é que foi essa ascensão desse grupo, vamos chamar assim, sai o grupo Brizola e entra o grupo... sai um, entrou o outro, ou teve uma... Não, é porque naquelas circunstâncias, né, teve assim, teve uma presidência intermediária até chegar no Lupe. Não, foi automático. Saiu. Naquele momento. Lupe era o que? Vice do Brizola? Ele foi feito vice pelo Brizola. O Brizola não estava com aquela clareza mais já naquela altura. Mas ele acreditou que o Lupe pudesse ser um sucessor para levar as bandeiras dele adiante, é isso? Houve realmente, assim, o Lupe se colocou para isso. Se colocou para isso. Mas nunca repetiu as bandeiras do Brizola. Hoje, nem a figura do Brizola... Porque o Brizola, e cá entre nós, se me permite dizer, lógico, depois o Brizola e o Lula acabaram se reconciliando, talvez até sobre o aspecto pessoal. Mas politicamente eles andavam em esquerdas diferentes. Cotoveladas, como o Brizola falava. Mas eu acho que o Brizola dava mais cotovelada no Lula que o Lula no Brizola. Até porque o Brizola era mais velho e tinha um pouco mais de liberdade assim, na cotovelada, e o Lula era mais novo, só recebia, falava, pô, mas em muitos temas eles discordavam, vamos chamar assim, veementemente, né? Então, sobre a questão do desenvolvimento nacional, de que ordem seria, um mais nacionalista, outro menos, enfim. Bom, aí, estou contando isso para a gente entender o PTB de hoje, né? Então, estou fazendo essa história. Então, assumiu o Lupe, e o Lupe, vamos chamar assim, ficou mais próximo do Lula logo na sequência. Na próxima eleição, que foi 94, depois 98, aí o Lula ganha em 2002. Nessas 3 eleições, o PDT, que caminhava apartado do PT, se aproximou. É isso? Em 2002, o Brizola ainda estava vivo. Estava vivo. Ele apoiou o Lula no segundo turno, apesar de que a candidatura do
do Ciro Gomes estava, mas o Ciro Gomes já estava incompatibilizado com o partido e tal. Então nós, dos setores mais autenticamente brizolistas, já votamos no Lula. Achou que era melhor... Junto com o Brizola. Achou que era melhor que na época... Nessa altura, para poder evitar realmente a continuidade do governo do PSDB, que era o Serra. Era um governo neoliberal. Perfeito. Né? Então nós queríamos... Então vamos chamar, só para entender, então, essa união do PDT com o PT, ela foi avançando. Em 89 não tinha, eles disputaram o Lula e o Brizola. No segundo turno, logicamente, que o Brizola também apoiou o Lula, desde 89. Claro. Mas aí em 94, 98, também aconteceu assim. Você diz que em 2002 o Brizola ainda estava vivo, apoiou o Lula. Apoiou o Lula. Perfeito. Final, ele apoiou o Lula. E em que momento você acha que o PTB, perdão, o PDT, ele, vamos chamar assim, passa a não defender tanto essas bandeiras do Brizola e passa a ser desculpe, talvez a expressão, assim, passa a ser um mais próximo, uma proximidade mais próxima do PT, meio que no piloto automático. Porque o que eu entendi é que o Brizola negociava essa aproximação, tipo, se nós não ganharmos o primeiro turno, estaremos juntos no segundo. E aí isso foi passando para ser um piloto automático, é isso? Com a morte do Brizola, a ascensão aí do Carlos Lula, é evidente que a partir daí o partido mudou de natureza. Não é até uma questão de se aproximar do Lula, porque na eleição subsequente, nas eleições subsequentes, o PDT dessa época atacou muito o Lula, mas depois participou do governo. Sim. Uma questão fisiológica, né? Assim como participou de diversos governos nos estados e municípios do país. Sim. A questão de princípio, que o Brizola era firme nisso, ficou enfraquecido. Dominou a infelicidade da política brasileira aí, que é a questão do fisiologismo, né? Que é o que nós estamos assistindo aí. Então, isso aí, nós ficamos dentro do PDT uns 5, 6 anos brigando, lutando para o PDT continuar brigando. É isso que eu ia perguntar, se vocês não tinham essas disputas internas. Criamos um movimento de resistência na Nova Brizola, criamos um movimento do trabalhismo e resistimos. Depois, na última eleição, fizemos o Brizolula, que é o apoio dos brizoluços à campanha do Lula, enquanto o PDT lançou o Ciro Gomes. Nós ficamos com o Lula, esse movimento aí. E aí aconteceu isso. Veio depois da eleição. Mas aí, como partido, eu estou lhe fazendo essa pergunta para também entender, porque a gente ia fazer uma entrevista, né, o programa foi avançando e nós vamos avançar, só para a gente também entender essas questões. Quando o partido lança o Ciro Gomes como candidato a presidente da República, inclusive nas últimas eleições, e aí você tem esse cisma, nós não vamos apoiar o Ciro Gomes, nós vamos apoiar o Lula, que é o que você falou, Briz ou Lula, né? Esse movimento. Isso não é um movimento que de alguma maneira faz com que o partido não caminhe unido, não tenha essa projeção que se espera? Ok, não tenho a discordar nisso. Agora, o que une o partido são as suas bandeiras, a sua ideologia. Mas você acha que o Ciro Gomes não defenderia as bandeiras do Brizola? Nem sempre. Tanto assim que na primeira campanha de 2002, o Brizola vivo, o Brizola apoiou o Ciro Gomes. Apoiou, isso. E foi o terceiro mais bem votado, né? Na campanha, o Brizola foi se afastando. Até teve isso. Até deixarem de se falar. Não se falava. Não se falava no final? Vieram a se encontrar, no dia que o Lula anunciou o ministério dele, incluiu o Ciro no ministério, convidou o Brizola para mostrar o ministério ao Brizola. O Brizola foi. Aí o Brizola foi e chegou lá, os dois se cumprimentaram desde antes da eleição. No meio da campanha. Nunca mais falaram, e o Brizola depois faleceu 2 anos depois, nunca mais se falaram. Você está nos trazendo bastidores aí desse processo político brasileiro, que isso é importante se registrar até para a posteridade, no futuro, quando alguém estiver querendo entender o Brasil, entender o sistema partidário, eu acho que essa entrevista vai ser muito elucidativa para a gente entender como é que
andou o PTB do passado, por que ele virou PDT? E agora eu vou fazer uma pergunta de $1 milhão. Entendemos até agora esse processo todo. Agora a pergunta é, quando esse grupo do PDT, né, pega as bandeiras do Brizola, do getulismo, do trabalhismo brasileiro, do Juscelino Kubitschek, e volta, depois que o partido... Agora eu queria também que você explicasse. O partido parece que teve uma fusão, deixou de existir formalmente, e aí vocês postularam o renascimento do PTB, mas o PTB histórico, que é o PTB que veio de antes do regime militar, daquele de 45, pós-guerra. E aí a pergunta é, esse PTB, com essas mesmas figuras e tudo mais, boa parte veio do PDT, não veio? Estão vindo. É isso que eu ia lhe perguntar. Vieram e estão vindo. Né? Como você falou, a nossa referência do trabalhismo era o Brizola, mesmo dentro do PDT. Né? Como eu falei para você, o partido se caminhou para um lado, nós fomos para o outro, mas nós mantivemos a nossa discussão, nossa coesão. Interna corpus, dentro do partido. Interna, nos comunicando aí, país afora, como nós fizemos esse Brizolula, nós comunicamos país afora aí. Então nós tínhamos uma articulação. Quando veio, exatamente, depois da eleição, o PTB se fundiu com Patriotas, vimos essa notícia, nos olhamos, trocamos ideias, conversamos, opa, tá vago o PTB, vamos fazer aquilo que o Brizola não conseguiu fazer. Né? E, então fizemos isso, até usamos a expressão, vamos vingar Brizola. Isso vocês fizeram esse registro no Tribunal Superior Eleitoral? Isso, nos organizamos. Na verdade é um pedido, professor, tem que cumprir as assinaturas. Você tem que cumprir as assinaturas, os requisitos legais, fizemos tudo, preparamos um estatuto, preparamos um programa. E vocês agora estão buscando as assinaturas? Estamos nessa outra fase. Então, nessa primeira fase aí foi exatamente fundar o partido. Como estatuto, sim, como estatuto, CNPJ. CNPJ, fundar a pessoa jurídica. Com isso, o TSE nos autorizou no dia 1º de dezembro. Registro provisório. Registro provisório. Tá. Criou uma direção nacional provisória, da qual eu sou presidente agora. Depois eles fizeram uma ação na justiça aí, no TSE, as coisas ficaram suspensas. Agora, no dia 30 de abril, o TSE decidiu, por unanimidade, por nosso favor, nos deu novamente, né, o direito de coletar a assinatura, e que no dia 20 agora de maio, o TSE, depois das formalidades, publicação de acordos, etc., nos mandou um comunicado que nós estamos autorizados a registrar a assinatura em nome do PTB. Inclusive, a ficha oficial de assinatura de apoio, porque agora não é assinatura de partido, de apoio, a ficha oficial do TSE está impressa com o nosso nome, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, CNPJ tal. E vocês já têm essas fichas, todos estão buscando no Brasil e tem um prazo até determinado mês. Já tem 2 anos para arrumar essa assinatura. Está tendo muita ressonância isso aí, muita, né? Muita ressonância. Quando começou a surgir a notícia, porque depois que o TSE nos liberou, começaram a dar notícia, o que a gente tem recebido de apoio, de procura, eu quero entrar, eu quero ajudar, como é que eu faço, onde, com quem eu encontro, me indica onde, aqui, estou aqui em Pará, estou aqui no Paraná, estou aqui em Norte a Sul. Norte a Sul. Nós estamos estabelecidos hoje em todos os estados. Alguns mais avançados, outros menos. Hoje são todos, vamos chamar assim, nos estados são unidades provisórias. Vocês devem ter são todas filiais, vamos chamar, do PTB Nacional de Brasília, comissões provisórias. Comissões provisórias que nós fazemos. E já existe um nome, por exemplo, São Paulo e Rio, que são os principais estados em termos de população? Claro. E quem são? Pode contar pra gente? Aqui, o presidente aqui é o Tarcísio Tadeu. Tarcísio Tadeu Garcia? Tarcísio Tadeu Garcia. Dá um abraço pro Tarcísio, poxa vida. Você sabe que... Bom, eu não vou falar as coisas porque eu digo o seguinte, o Tarcísio foi um dos grandes agentes numa das eleições do Lula para unir capital e trabalho. Você deve saber um pouco dessa história, né? Um pouco. Ele acompanha de perto. Ele realmente é um craque nessa movimentação política. Mandar um abraço para ele, porque ele realmente é um grande articulador. Além dele, outro dirigente nosso aqui, o André Gaeta. O Gaeta também?
nosso dirigente. Que o Gaeta, porque na realidade você está falando de nomes que eram assim, do PTB, do PDT históricos, né? O Gaeta, assim, quando surgiu a oportunidade de assinar uma ficha do PDT, ele já assinou, acho que devia ser menino já nessa época, né? Ele já era PDT desde criancinha. Eu acho que, eu não vou falar isso para ele, mas eu acho que ele era desde a época do PTB, sabe? Lá de... Mas aí já é muita idade para ele, né? Mas enfim. Pô, então você tem esses nomes aqui em São Paulo e no Rio. Você é o presidente do Parlamento Nacional e também cuida do Estado, né? Tem lá o vice-presidente nosso, é o sobrinho do Brizola, João Leonel Brizola sobrinho, sanitarista. Né, o neto do Brizola, o Leonel Brizola Neto, está com a gente. E o pessoal, o filho do Jango está com vocês? Está conosco. Então vocês estão com um time histórico, político histórico, né? Sem dúvida. Nós temos aí algumas pessoas, né, que inclusive continuam filiados a outros partidos. Mas vão dar um apoiamento. Vão te apoiar. Estão nos ajudando no apoiamento, nos ajudando, inclusive, a estruturar. Não apenas estruturar a partir das comissões, onde tem algum grupo. Sim, os grupos aqui, legal. Então, parabéns. Está muito animador, sabe? É uma coisa que eu tenho até refletido mais nos últimos dias. Por que as pessoas nos procuram? Um partido que foi meio avacalhado no fim agora, né? Meio avacalhado no fim, partido de tanta, lá atrás na história. Por que realmente... Esse avacalhado no fim, então, só para a gente dar nome aos bois, é por conta do Roberto Jefferson. Do Roberto Jefferson, que estava dando um apoiamento total e restrito ao Bolsonaro. E aí recebeu a Polícia Federal a bala. Fez tripulias de todo jeito. Enfim, e brigou com o representante do PTB em São Paulo, que era o Campos Machado, que teve que sair do partido e ir para outro, não sei o quê, brigaram, não sei o quê. Então você chama isso como é que é? Um final melancólico, você disse? Né? Um final realmente melancólico que teve o PTB. E as pessoas veem isso aí, né? Mas tem que explicar que isso não tem nada a ver com o Juscelino Kubitschek, não tem nada a ver com o Brizola, não tem nada a ver com o Getúlio Vargas, mas tem que explicar. Porque se você não explica, o pessoal fala, olha o que deu esses caras. Há muita gente que relembra desses últimos acontecimentos. É importante falar. Mas há muita gente que relembra essa memória anterior. Você sabe que o PTB é o terceiro partido em número de filiados no Brasil. Há uma dúvida se o primeiro é MDB ou o PT. Mas um é primeiro, outro é segundo. Será que isso se deve a um trabalho do Roberto Jefferson ou uma memória afetiva das pessoas que lembravam eu quero me filiar ao partido que era a liderança, o Getúlio Vargas, que era o Leonel Brizola, que era... E aí a pessoa fala, quer saber, eu vou me filiar nesse partido porque eu tenho essa memória afetiva. E se isso acontecia, desculpe, eu até estou falando aqui, porque eu não tenho filiação partidária, eu tenho liberdade de falar isso, porque eu não sou filiado a partido nenhum, para dizer o seguinte, eu acho que talvez essa filiação que as pessoas fazem do PTB é lembrando desse PTB vencedor que você disse, não perdeu uma eleição no período democrático, seja elegendo o presidente da República, seja elegendo o vice-presidente da República. Quer dizer, é uma lembrança de um partido vitorioso e importante para os destinos do país. Aí depois... Partido que fez a legislação trabalhista, salário mínimo, férias, jornada de 8 horas, aposentadoria, previdência social. Por isso que eu acredito que não somente o trabalhador vá olhar com bons olhos a criação do partido, mas também outros partidos também que são democráticos falam, por que não tem que ter o PTB? Eu não vou mudar, por exemplo, do partido A ou do B, mas eu vou assinar o apoiamento. Então eu acho que vocês vão conseguir muito menos tempo do que vocês estão imaginando. Vocês têm um craque na gestão aí, que é o Tarcísio Tadeu Garcia, um dos maiores nomes da gestão política do Brasil. E, inclusive, eu até falei para ele que se um dia for candidato a senador aqui pela América do Sul, no parlamento italiano, que a Itália reconhece os seus filhos que atuam no estrangeiro, que moram no exterior, moram no estrangeiro, são cidadãos de outras regiões, eles dão direito para que a América do Sul possa eleger um senador e 2 deputados. Eu fui candidato ao Senado em 2018, fui muito bem votado, fiquei surpreso, muito feliz e tudo mais, e o Tarcísio me falou assim, a próxima eleição sua eu quero ajudar a coordenar. Então,
É uma grande garantia. Só não posso sair pelo PTB, né? Porque que não atua na Itália. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte: parabéns pela iniciativa de vocês, porque eu acho que é uma retomada histórica, né? De um processo, e eu acho que agora está se fazendo justiça, que naquela época não foi feita porque alguém furou a fila. É isso aí. É uma retomada histórica, mas com os temas atuais, com temas que têm atualidade, que estão na vida das pessoas. Salário mínimo está na vida das pessoas, né? No sofrimento. Né? O salário mínimo hoje, Francisco, tem 20% do que foi quando foi decretado pelo Getúlio Vargas em 1940. O poder de compra dele. Poder aquisitivo. O Diese registra isso. Então as pessoas estão vivendo hoje 1/5 da qualidade de vida que tinha antes. Do poder de compra do salário mínimo. Vamos chamar hoje cerca de 1.500, vezes 5 seria um salário mínimo de R$7.500. Foi beirando 7 mil, segundo o Diese. Então, que é diferente do salário mínimo atual, que foi arrochado ao longo de muitas décadas, né? Muitas décadas arrochando. Eu acho que... Então são temas atuais que você traz para a política brasileira. Eu lembro até que teve uma comemoração quando o Fernando Henrique, na época do Real, conseguiu colocar o salário mínimo a $100. Acabou o governo. No final do começo dos anos 2000, começo desse século, falou, mostrou a nota de $100, falou, agora nós estamos dando alguma dignidade, porque quando ele assumiu, o trabalhador brasileiro ganhava $50. Isso por causa do cálculo do real ali, né? Não, mas mesmo assim, $100, a gente quer dizer, traduzindo para hoje, seriam R$500. E aí o que aconteceu? Você teve uma política de retomada do ganho do salário mínimo, e mesmo que você tenha tido isso em 2 décadas, você, entre aspas, triplicou de 500 para 1.500. Estou falando em números genéricos isso, né? De ser de 100 para $300, mas ainda assim é muito aquém daquilo que deveria ser um salário mais digno, que é o salário europeu, diga-se de passagem. Hoje na Europa, né, você vai para a Itália, vai para Portugal, ninguém ganha menos do que $1.000. Claro. Mas para isso o Brasil tem que crescer, tem que se desenvolver. E aí precisa de uma política desenvolvimentista que eu imagino que vocês também tenham, né? É a questão fundamental do trabalhismo. O trabalhismo é fundador da ideia do desenvolvimentismo. A capacidade de levar o povo brasileiro a acreditar que ele tem capacidade de superar o atraso. E distribuir renda. E isso aí, quando você puxa o salário, você puxa o mercado, você puxa a produção, você puxa a economia. Porque o salário é a questão mais central do capitalismo, né? O salário é que move. Deputado Vivaldo Barbosa, presidente nacional do PTB, uma alegria poder conversar com você. Acho que foi uma entrevista histórica. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a você, muito contente de participar do programa, da sua importância de um jornalista com a sua capacidade de análise que você demonstrou aí. Muito contente. Quero agradecer ao telespectador, agradecer a você. Como sempre digo, né? Com o Brasil, tudo aquilo que é bom com o Brasil fica melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.